Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez em algum momento? Por que tem gente que é super extrovertida e outras pessoas são mais na delas? Ou porque alguns são super calmos e outros vivem ansiosos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no campo da psicologia que tenta responder exatamente a isso, o que nos torna tão diferentes uns dos outros. E para entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar de um ponto cego bem surpreendente na psicologia. Depois, vamos ver por que, afinal, essas nossas diferenças são tão importantes. A gente vai entender a distinção entre o que e o porquê da personalidade. Vamos ver como os psicólogos foram à caça dessas diferenças. E, para fechar, vamos terminar com uma pergunta que abala as estruturas, sobre como a gente mede a mente humana. Então, vamos começar. Por muito, muito tempo, a psicologia teve uma missão principal que, sem querer, acabou criando um grande ponto cego. Ao tentar achar regras que valessem para todo mundo, ela meio que deixou de lado justamente aquilo que faz cada um de nós ser único. Pensa assim, a psicologia general, tradicionalmente, buscava as leis universais do comportamento, quase como se a mente humana fosse um modelo padrão de fábrica. Mas aí chega o estudo das diferenças individuais e vira essa lógica de cabeça para baixo. A pergunta aqui não é como somos todos iguais, mas sim, caramba, por que somos tão diferentes? É aqui que a gente começa a investigar a origem da nossa individualidade e é onde a coisa fica boa de verdade. Tá, mas por que esse esforço todo para estudar essas variações? Acontece que entender o que nos diferencia não é só uma curiosidade acadêmica, não. Isso tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia e na ciência como um todo. No fundo, a gente pode resumir em 4 razões gigantescas. E vamos ver como cada uma delas mostra que entender nossas diferenças afeta tudo, desde a escolha de um parceiro até a eficácia de um tratamento médico. Primeiro, uma razão bem óbvia, o interesse intrínseco. Todos nós, o tempo todo, estamos avaliando a personalidade das pessoas ao redor. A gente faz isso para escolher amizades, para decidir com quem se relacionar. É uma ferramenta de sobrevivência social. Entender isso de forma mais estruturada é, no fim das contas, entender melhor a nós mesmos e o mundo. E o mais legal é como isso sai da teoria e vai para a vida real. Os testes psicológicos que nascem desse campo de estudo são ferramentas práticas usadas todo santo dia. É com eles que um profissional pode diagnosticar uma dificuldade de aprendizagem numa criança, que uma empresa pode achar o candidato ideal para uma vaga, ou que um terapeuta consegue medir se o tratamento para a depressão está funcionando. E tem mais. Outras áreas da psicologia simplesmente não existiriam sem esse campo. Imagina um pesquisador que quer testar uma nova terapia para reduzir a desesperança em pacientes. A primeira pergunta é: como é que eu meço desesperança? A resposta? Com um teste psicológico criado justamente pelo pessoal que estuda as diferenças individuais. Sem essa régua, muitas pesquisas seriam impossíveis. E isso tudo nos leva ao quarto ponto, que é a predição. Sabe aquela ideia de a terapia X funciona? Ela fica muito mais poderosa quando a gente adiciona a personalidade na equação. Olha que interessante. Se a gente sabe que um tipo de terapia funciona melhor com pessoas mais introvertidas, por exemplo, podemos personalizar o tratamento e, bingo, as chances de sucesso disparam. Então, quando os pesquisadores vão a fundo nas nossas diferenças, eles estão, na verdade, tentando responder a 2 perguntas fundamentais. Vamos ver quais são? De um lado, a gente tem os modelos estruturais, que querem saber o quê? Quais são as peças que formam a nossa personalidade? A sociabilidade é um traço real? É uma dimensão fundamental? Eles estão mapeando o terreno. Do outro lado, a gente tem os modelos de processo, que investigam o porquê. O que causa essas diferenças? É genética? É o ambiente em que a pessoa cresceu? É a biologia? Eles querem entender a origem das coisas. E aqui tem um ponto crucial. A lógica manda que, primeiro, a gente mapeie a estrutura, para depois investigar o processo. Faz todo sentido, né? A gente precisa concordar sobre o que existe antes de começar a perguntar por que existe. É como tentar entender como um motor funciona sem antes saber o que é um pistão e onde ele fica. A estrutura vem primeiro. Certo, mas como é que os psicólogos de fato descobrem e definem essas diferenças? Essa jornada para achar métodos confiáveis foi, digamos, bem longa e cheia de tentativas e erros. A gente pode resumir essa busca em 4 grandes abordagens, que foram evoluindo com o tempo, saindo de observações mais, digamos, intuitivas, para chegar em métodos super rigorosos. Vamos dar uma passada rápida por elas.
Muitas das primeiras ideias vieram da prática clínica. O exemplo clássico é Freud. Ele construiu uma teoria gigantesca sobre toda a humanidade, mas baseada nas experiências que ele teve com um grupo bem pequeno e específico de pacientes em Viena. O risco aqui é óbvio, né? Generalizar a partir de casos tão particulares pode levar a gente para um caminho bem errado. Outra abordagem é aquela mais intuitiva, a ideia de que a gente conhece bem as pessoas com quem convive. O problema é que o nosso cérebro adora nos pregar peças. Ele tem uma tendência forte ao viés de confirmação. A gente foca naquele 1% das vezes que acertamos uma previsão sobre alguém e, convenientemente, joga para debaixo do tapete os outros 99% das vezes em que a gente errou feio. E aí, claro, tem a especulação de poltrona. Shakespeare, aqui na fala do Júlio César, dá um exemplo perfeito. Ele criou uma hipótese. Homens magros e que pensam demais são perigosos. É uma observação genial, poética, mas é vaga. Não considera o contexto. É um ótimo ponto de partida para uma história, mas não para a ciência. E é para resolver todos esses problemas que finalmente surge a avaliação científica, também conhecida como psicometria. Aqui, a conversa muda de nível. Em vez de intuição ou casos isolados, ela usa o poder da estatística, aplicando questionários e testes em muita gente para encontrar padrões que se repetem. Este é o padrão ouro hoje em dia. É o que transforma o estudo da personalidade em ciência de verdade. Mas, bem na hora em que a gente acha que chegou na solução definitiva, aparece um desafio. E não é um desafio qualquer, é uma verdadeira crise filosófica que questiona a própria base da psicometria. A pergunta parece simples, mas o impacto dela é gigantesco. Será que dá mesmo para colocar um número na personalidade de alguém? Dá para medir a ansiedade do mesmo jeito que a gente mede, sei lá, o peso de uma pessoa? A crítica, levantada por um filósofo da ciência chamado Joe Mitchell, é demolidora. Pensa num teste de nervosismo. A gente atribui números para as respostas. 5 para concordo fortemente, 4 para concordo e por aí vai. Mas esses números são arbitrários. Se uma pessoa tira a nota 4 e outra tira 2, quer dizer que a primeira é 2 vezes mais nervosa? Claro que não. Se a gente mudasse a escala para 0 a 4, a proporção já seria outra. Os números na psicologia não funcionam como na física. E o mais surpreendente é que a maioria dos pesquisadores meio que ignora esse problema. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. Se a nossa ferramenta mais poderosa para entender as pessoas, os números, tem uma base que pode ser considerada frágil, como a gente pode afirmar que está medindo cientificamente a essência de quem nós somos? Esse é um desafio que continua lá, bem no coração da psicologia da personalidade, esperando uma resposta.